Toledo, você tem esse dom de pegar planilhas e dar furos, né? Que não é qualquer um que consegue. Você pegou planilha de filiados e conseguiu descobrir mais privilégios entre os militares. Vamos dar crédito a quem merece, né? Como eu disse, essa base dos filiados veio da FGV, ela deu para várias instituições, inclusive a gente teve acesso. Aí o Luiz Fernando Toledo cruzou essa base com a base dos servidores públicos federais, que é disponível no site da CGU, da Transparência Governamental. E ali a gente fez várias descobertas, mas a que mais chamou a atenção foi sobre militares. E é engraçado porque o mérito aí, nesse caso, é do Luiz Fernando, porque ele que, quando ele passou os dados, ele falou, olha, mas não é proibido militar ser candidato, ou militar ser filiado a partido? Eu falei, olha, devem ser esses militares da aí reserva. que você achou devem ser da reserva, né? Não é possível, né? Mas ficamos com aquilo na cabeça. E aí eu fui conversar com o Renan Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e falei para ele, a gente achou esses números de militares. Ele falou, mas isso é inconstitucional. Vai atrás. E nós fomos atrás. Conversamos com o advogado, com o Alexandre Rolo, que é um advogado especializado em justiça eleitoral, mas mais do que isso, né? A gente foi na Constituição. Para dar o lead da história, Thaís, pelo menos 2.000 militares da ativa foram filiados a partidos políticos, o que é uma violação da Constituição brasileira, porque tem um artigo específico disso, dizendo, o artigo 142, o polêmico artigo 142, teve uma emenda em 1998, tem lá no seu inciso 5º, parágrafo 3º, explicitamente dizendo o seguinte, o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político, ponto e vírgula. Acabou. É isso. Está na Constituição. Essas são as 4 linhas da Constituição. E, no entanto, mais de 2.000 militares em serviço ativo já foram filiados a partidos políticos nos últimos anos e o partido com maior percentual desses militares filiados era a União Brasil, que é fruto da fusão do PSL, antigo partido do Bolsonaro, com o DEM, que é o antigo PFL, né? Os eternamente perseguidos pelo poder, perseguidos no sentido de que estão sempre atrás dele para participar do poder, né? O Exército está me ligando. Opa, mas vamos atender o Exército aí. Ao vivo. Alô? Cenas explícitas de jornalismo. Toledo, tive que te interromper para atender o assessor do Exército, dando um retorno sobre o nosso pedido. A gente queria esclarecimento sobre o que você está contando. Não sei se eles vão conseguir responder a tempo da nossa gravação. A gente vai pôr tudo que vier na nossa matéria no UOL. Mas prossiga. Então, eu estava dizendo, quer dizer, é fora da Constituição, né? Está fora das 4 linhas da Constituição. Se a gente olhar quais foram os partidos que mais filiaram, o partido que mais tinha afiliados era a União Brasil. Formando a União Brasil, eles chegaram a ter 23% desses mais de 2.000 filiados. Em seguida vem o PT, com cerca de 10%. E, em terceiro lugar, o PSDB, com 6%. O que aconteceu de 2018, 2019 e 2020? Cresceu muito a filiação de oficiais e soldados do Exército, justamente porque 2018 é o ano da eleição do Bolsonaro. Então, ele teve um movimento proativo do bolsonarismo para filiar esses, especialmente oficiais de alto escalão, oficiais superiores. Esse movimento continua, mais de 200 em 2018, mesmo número em 2019, mesmo número em 2020. Passa a eleição de 2020 e a gente começa a ver um movimento de desfiliação de parte desses oficiais. A partir de 2020? Alguns antes, alguns depois. Só que esse processo de desfiliação não chegou a termo para muitos deles, porque, conversando com o advogado Alexandre Rolo, ele explicou que para você se desfiliar de um partido político, você tem que comunicar ao partido, o partido tem que fazer todo um processo burocrático, é o que manda a lei, e depois informar a Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral da sua cidade, tá, onde você se filiou. E você tem que informar também a Justiça Eleitoral que você se desfiliou daquele partido. E alguns desses
militares tentaram fazer isso, mas só fizeram uma parte. E a gente tem um ótimo exemplo para dar entre os militares que permanecem filiados. Uhum. Não é só cabo e soldado. Né? Não é só cabo e soldado. A gente tem o caso de um Kid Preto. Que é a tropa de elite do Exército, da qual saiu o Mauro Cid. Exatamente. É um coronel, atualmente o posto dele é coronel. Quando ele se filiou, ele era um tenente-coronel, estava uma patente abaixo. E ele chegou a ser nomeado comandante administrativo. Da base administrativa do Comando de Operações Especiais. Exatamente. Você tem o nome dele aí? Fernando Guimarães de Siqueira. Que é o coração da tropa. É a tropa mais importante do Exército. É a tropa de mais elite do Exército brasileiro. É a mesma tropa que depois tinha vários dos seus membros envolvidos no 8 de janeiro. O que eu quero dizer com isso? Claro que não tem a ver, não tem uma ligação direta entre quem se filiou a partido político e o 8 de janeiro, mas dá para ver claramente pelos números que houve uma tentativa deliberada do bolsonarismo de filiar, contrariando a Constituição, jogando fora das 4 linhas constitucionais, filiar oficiais do Exército, soldados, cabos, sargentos, coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitão de fragata, em várias forças, filiá-los, o que é inconstitucional. Isso foi um movimento prolongado ao longo do tempo que, mal ou bem, foi dar no 8 de janeiro de 2023. Né? Eu queria chamar aqui o depoimento do professor Chico Carlos Teixeira, que é professor da UFRJ, um grande especialista em assuntos militares, trabalhou muitos anos no Ministério da Defesa e é professor da Escola de Comando do Exército. Ele diz o seguinte: isso daí é um descaso do Ministério da Defesa e uma falta grave do comandante do Exército. Por quê? Porque o comandante tem o poder de determinar a desfiliação. Chegar para o oficial e falar: você não pode, constitucionalmente você está proibido de ser filiado a um partido político. Diz ele: isso mostra a ausência de profissionalismo nas forças e o uso da patente como trampolim político, que foi exatamente o que eles tentaram. Porque a única situação possível de um militar da ativa acabar afiliado a um partido é ele ser candidato, porque tem uma contradição absurda na Constituição brasileira. Enquanto o artigo 142 proíbe que o militar da ativa seja afiliado, ponto e vírgula, né? O Alexandre Rolo lembra que o artigo 14, parágrafo 8º, na redação que foi revisada em 1994, diz o seguinte: o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Ou seja, o militar da ativa. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar da atividade. Quer dizer, o cara tem menos de 10 anos de carreira, ele precisa pular fora e acabou. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele, se for eleito, passa automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Ou seja, vai para a reserva. Se ele não for eleito, ele volta. Para a força, entendeu? Só que tem uma contradição, porque ele fala, não existe candidatura avulsa no Brasil. Não tem como você se candidatar sem um partido. Exatamente, e esses caras usam o número do partido, inclusive. Logo, eles estão automaticamente filiados no momento que são aprovados numa convenção partidária, eles se tornam membros filiados no partido em contradição com o que diz o artigo 142. Só que depois, passada a eleição, eles deveriam se desfiliar, ou deveriam sair da força. Né? E o que a gente viu é que tem mais de 1.000 que permanecem como filiados. Alguns conseguiram se desfiliar, outros estão em processo. Esse Fernando Guimarães de Siqueira está em processo. Esse daí, a gente pediu uma certidão para o TSE e conseguimos emitir em nome dele uma certidão dizendo que ele está filiado à União Brasil, embora tenha um asterisco lá dizendo que está pendente o seu pedido de desfiliação. Porque provavelmente ele não cumpriu uma das duas etapas. Ou ele não avisou a Justiça Eleitoral, ou ele não avisou o partido, ou se avisou o partido não avisou a Justiça Eleitoral. Pode ter sido por causa da fusão, né, do PSL com o DEM, não dá para saber. O fato é que, nesse momento, esse coronel é filiado à União Brasil, e ele foi
Inclusive, você tem apuração sobre... Então, ele foi exonerado em maio agora dessa função de comando da base administrativa, do Comando de Operações Especiais, e como comandante da base, ele já era ordenador de despesa. E aparecem as despesas que ele ordenou antes da exoneração, mas continuam aparecendo até agora ordens de despesa dadas por ele. E isso é um mistério. A gente perguntou para o Exército, está esperando para saber, porque não apareceu a nomeação dele no Diário Oficial. A gente não localizou para qual cargo ele foi designado depois desse, mas ele continua ordenando despesa, reabrindo licitação, suspendendo licitação. Então, ele, que é um quadro filiado, portanto, com preferências político-partidárias, é um quadro que gasta o recurso público em nome do Exército e dessa base que ele comanda, que não é qualquer uma, diga-se de passagem. Você também tem aí estudos que foram feitos por 2 pesquisadores brasileiros mostrando que esse é um quadro de absoluta exceção. No resto do mundo isso não existe. É o estudo do Pedro Kelson e Rodrigo Lentz. Eles mostram que Estados Unidos, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Portugal e Reino Unido proíbem candidaturas de militares da ativa. Ponto. A Itália também, mas tem alguma exceção ali. Na América do Sul, Argentina, Uruguai e Chile proíbem militares ativos se candidatarem a cargos eletivos. Ponto. Porque dá em ditadura. Ponto. Todos esses países, os militares só podem se candidatar se tiverem ido para a reserva antes e, ainda assim, tem condições que são dadas para preservar as instituições militares das quais eles faziam parte até então. Então, o que se protege? É a instituição e não a candidatura do militar. No Brasil, sempre houve restrição para os militares concorrerem até 64. Depois do golpe militar, os militares da ativa conseguiram algumas brechas para se tornarem elegíveis. Depois que acabou a ditadura militar, essas brechas, obviamente, evidentemente, com o furo que o podcast está dando, eles continuam tendo. Exatamente. Quer dizer, o que chama atenção aqui é como os militares sempre são exceção à regra no Brasil. Nesse caso, é flagrante. Quer dizer, tem um artigo da Constituição dizendo que eles não podem ser filiados e tem pelo menos 1.000 filiados, né? Podem ser candidatos, não pode ser candidato. Teve um lobby na Constituinte para que essa possibilidade fosse mantida mesmo depois da mudança da Constituição lá em 1988, né? Foi um lobby grande dos militares para isso. E a gente vê isso se repetir em outras áreas. A gente publicou essa semana no UOL também uma reportagem com a Camila Lixotti, o Luciano Toledo e eu, mostrando um caso tenebroso, terrível, de um cabo do Exército que foi condenado por estupro, tentativa de assassinato e outros crimes terríveis. Ele ficou preso, detido no quartel durante um tempo, depois ele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu, supostamente era para ter ido para um presídio e desapareceu no caminho. Desapareceu simplesmente, os crimes dele prescreveram e faz mais de 2 décadas que a filha dele recebe pensão. E a vítima, em quem ele atirou e quem ele violentou, nunca recebeu nada do Estado, nem um tostão furado. Nem a punição do seu... Exato. E ele descobriu pela reportagem, infelizmente, que o algoz dela estava livre, que a filha ganhava dinheiro e a família precisou vender os bens para pagar os tratamentos de saúde, porque ela ficou com sequelas do tiro que levou. Essa é a realidade que a gente vê hoje, porque existe essa figura do morto ficto. Quando um militar comete um crime, ele é expulso do Exército, ou da Aeronáutica, ou da Marinha, e a lei prevê que os seus descendentes, os seus herdeiros, têm direito à pensão, pela qual ele pagou um pedaço, mas que o Estado brasileiro pagou muito mais. Chocante essa história. Chocante, mais um privilégio militar. Bom, a gente questionou o Ministério da Defesa sobre essas filiações dos militares que são proibidas. O Ministério da Defesa diz que não tem ingerência sobre a carreira dos militares, então, portanto, eles não têm nenhum procedimento sobre punição ou iniciativa em relação a esse tema. A resposta que eles nos deram, se o Ministério da Defesa considera necessário rediscutir a legislação, eles responderam que apoiam, né, o Ministério da Defesa apoia a PEC 42 de 2023, que tramita no Congresso, que é aquela PEC que prevê que os militares das Forças Armadas possam se candidatar para cargos eletivos, desde que sejam transferidos no registro da candidatura para a reserva, não remuneradas se eles não tiverem 10 anos de serviços prestados. Remuneradas se já tiverem. Continua servindo de trampolim, né? Mas enfim.
seria menos mal do que é hoje. E essa PEC, enfim, está em tramitação. Vai passar no dia de São Nunca Tarde. Vamos ver se o Exército, que é quem tem gerência sobre a carreira dos militares, de fato vai nos responder que punição esses militares, entre os quais esse Kid Preto, terão por terem desrespeitado a Constituição. Temos mais filiados por aí nesse Brasil, Toledo. Vamos lá.